E você tem material humano, a seleção é boa. Não é a melhor, mas está entre elas. Mas por que não vai pra frente, cara? Porque faz uns jogos aí que dá vergonha, irmão. Não, as eliminatórias faz estão uns muito joguinhos ruins. que dá vergonha. O Brasil não tem. Quanto a Argentina, o Aí Brasil você pega uns... parecia uns um cara, time pequeno. Uns caras bons de bola e, cara, é aquele joguinho horroroso, velho. Eu acho que a gente individualmente tem grandes nomes. Sim. Neymar, Vinícius Júnior, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, fazendo um ano sensacional Rafinha é um machão que é do batendo nos Barcelona. argentinos. Percebi. Mas eu acho que a gente ainda está dependendo muito do brilho individual. A gente precisa formar uma equipe. E coletivamente a gente está muito atrasado. Mas você não precisa ficar junto mais tempo, cara? Eu acho que essa Porque foi a não dificuldade fica, do velho. Dorival. O Dorival é muito bom treinador. Foi pro Flamengo, ganhou tudo. Foi pro São Paulo, ganhou um título inédito. Chegou na seleção por méritos e faltou o dia a dia. Faltou isso, a cara, repetição, conhecer os caras, dar Que a tempo gente de tava trabalho. No começo, os caras se juntam uma semana antes do jogo, velho. É muito pouco tempo. Eu sou da época de Pô, tinha Teresópolis. Os caras ficavam um mês e concentração. meio pra uma Copa do Mundo e ficavam lá Como chamava concentrados. em Minas? Granja lá? Miranda. Granja Miranda. Granja Granja Viana. Comari. Puta, Granja Miranda. Granja Comari, perdão. E A ficava, os Granja. caras ficavam meses lá Mas, enfiados, velho. Era legal. Porra. E os repórteres ficavam na beira do campo e tal. Não é? Hoje em dia os caras vêm, se encontra, joga daqui a uma semana, vai tudo embora. É Pô, difícil. não vai pra frente. E aí você não pega entrosamento, é difícil você estar mudando toda hora de treinador. Por isso que eu acho que muito dos resultados em campo são reflexo da gestão fora dele. Por quê? Porque se você não Perfeito. tiver uma linha de raciocínio e der tempo para acreditar nessas ideias e ele introduzir as suas ideias para buscar resultados, se você ficar mudando toda hora, você não vai chegar em lugar nenhum. E principalmente quando você muda de um cara muito ofensivo, como era Diniz, para um cara mais conservador. Então você tem o Tite, aí você vai pro o Ancelotti não vem, você vai pro Diniz, do Diniz você vem pro Dorival, agora você vai... Quer dizer, você tem que ter uma linha de trabalho. E Mas tem que hoje não é muito acreditar e mais ter foda, convicção. Caião? Tipo que nem antigamente, vamos supor. Antigamente você não tinha muito jogador fora, vai. Pegava os craques. Como não? daqui. Não, tô dizendo mais... Todos eram fora há muitos anos. O Brasil, Não, Brasil ganhou 2 Copas, Mas os caras 94. ficavam aqui, liberavam, o time liberava Peraí, mais. bola, 94 e 2002, são Copas que o Brasil ganhou, todos eles jogavam fora já. Jogavam. Todos Mas os jogavam caras, fora. os times liberavam mais tempo pra ficar. Eu não Hoje sei, em o dia- calendário era Hoje em dia o Real menor. Madrid não vai liberar um Vini Júnior um mês. Mas não é calendário, bola. O problema é o calendário. Mas isso aí é um problema que a gente não vai resolver. É Não assim, vai, né? não vai ter jeito. Não vai ter É o jeito. calendário, né? O que eu acho é que a gente precisa ter uma linha e acreditar, ter convicção naquilo que você está fazendo. Esse é o Uhum. primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o treinador que se encaixa ao modelo de jogo que são as características do brasileiro? Perfeito. O que o brasileiro é? Ele é irreverente, ele é driblador, ele tem como diferencial em relação aos europeus a ginga, a finta. Você não Aham. pode tolher isso do brasileiro. Não, jamais. O outro verdade. ponto, que aí eu acho que é um pouquinho mais difícil e que na nossa geração nós tínhamos e hoje um pouco menos, é abrir mão das vaidades. Entender que assim, se o coletivo funcionar, você vai brilhar Vai individualmente. embora, Então tem grandes jogadores que jogam muito nos seus Então, clubes e não respondem na seleção exatamente. brasileira, por vaidade. Tá na hora de você montar um esquema e se enquadrar nessa característica de time. Então, Entendi. por exemplo, o Vinícius na seleção brasileira não é o mesmo do Real Madrid. Mas nem perto. E é um Porra. grande jogador. E a gente Craque. cobra daqueles que já te deram. Pô, é o cara que foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, assim, a gente precisa formar uma equipe. É isso E que eu deixa, acho esquece estranho. o Neymar. O Neymar é a cereja do bolo. O Neymar tem que estar bem o ano que vem, não é agora. O Neymar Não, precisa de mas ele- sequência, mas o peraí, Neymar Mas ele precisa não tá recuperar conseguindo fazer confiança. nada. Ele cara. não consegue fazer nada. Por Você acha isso, que ele vai estar pronto ano que vem? eu Nós acho. estamos quase no meio do ano, bicho. Mas eu acho. É mesmo? Que bom, Eu acho. pô. Deus te ouça. Eu acho, mas ele acabou de O Neymar machucar. é Qual é a importantíssimo. contusão que ele tá agora? É uma lesão muscular posterior da coxa. Que é mas- normal quando você tem uma lesão de Você joelho. vê que tá ajudando bem o Santos. Tá quase rebaixado. Ele fez 2 jogos do Campeonato então, Brasileiro. meu. E o Santos tá precisando. Mas ele vai voltar. Precisando demais, velho. Vai voltar. Vai voltar Deus porque é queira. diferente. Que putz, Mas é aí que tá. um craque daquele, velho. Você não pode... Esquece o Ney. O Neymar, Tá. você tem que montar uma equipe. Você tem que ter um jogo coletivo. E aí, quando chegar perto da Copa do Mundo, lá em fevereiro, março, há 3, 4 meses da Copa do Mundo, você vê em que estágio está o Neymar. Se Deus quiser, ele vai estar bem, vai estar Chama. voando, vai estar com sequência. E aí ele vem para ser o diferencial. Entendi. Se você hoje pensar no Neymar, você não forma um time. Por quê? Porque ele precisa de sequência e esse momento dele é de clube, não é de seleção.